Lourdes estava parada no meio da rua com uma sacola rasgada numa mão e a outra protegendo a barriga de 7 meses. E antes de continuar, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. De onde você está assistindo essa história? A chuva fina não escondia as lágrimas nem lavava a dor. A roupa colada ao corpo e o olhar perdido mostravam que ela havia sido arrancada de casa como quem se varre o lixo. O homem que jurou amá-la a empurrou escada abaixo e trancou a porta como se ela fosse um erro. Ela não gritou. Apenas ficou ali, parada por um tempo, tentando entender como tudo virou desespero tão de repente. O bebê se mexia, talvez sentindo que algo estava errado. Lourdes olhou para o céu nublado, sem saber para onde ir, sem dinheiro, sem família por perto. Ela virou, de costas, com a mala encharcada na mão, e começou a andar sem rumo, até que, no fim da rua, algo inesperado apareceu. Era uma pequena capela com uma cruz de madeira na fachada e a luz fraca acesa mesmo com a tempestade. Lourdes se aproximou como quem clama por abrigo, não por fé, porque naquele momento até isso parecia ter fugido dela. Sentou-se nos degraus molhados com a barriga pesada e os pés doendo. Puxou a mala rasgada para perto como se fosse seu único bem no mundo. Ela fechou os olhos e começou a sussurrar algo. Não era uma oração decorada, mas um pedido rasgado. Deus, eu não tenho ninguém, mas se o Senhor me ouvir, me dá, só uma chance. Eu dou tudo de mim por esse filho, mesmo que eu não tenha nada. O vento soprou mais forte, quase como se fosse resposta. Mas a noite prometia ser longa. Sem saber, uma sombra se formava ao lado da capela. Alguém observava, de longe. Um par de olhos escondidos entre o portão e as árvores, como quem hesita entre se aproximar, ou apenas vigiar. Lourdes deitou ali mesmo, com a cabeça encostada na mala. E enquanto o trovão ecoava, a porta da capela se entreabriu lentamente, como se quisesse dizer algo. Mas ela já estava dormindo. O dia amanheceu devagar, como se soubesse que não podia ter pressa com certas dores. O sol bateu no rosto de Lourdes e ela despertou com a boca seca e o corpo dolorido. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Sua barriga parecia mais pesada do que nunca. Foi quando uma voz surgiu atrás dela, assustada, mas doce. Minha filha, você está viva? Era uma senhora simples, de cabelos presos e olhar marcado por perdas. Chamava-se Zefa, e todos do bairro a conheciam por sua generosidade silenciosa. Ao ver o estado de Lourdes, não hesitou. Estendeu a mão, ajudou a moça a se levantar e a levou para sua casa. Você não vai passar mais uma noite na rua com esse bebê, não enquanto eu estiver viva. A casa era pequena, mas cheirava a café fresco e pão quente. Lourdes mal conseguia falar, mas Zefa entendia tudo só de olhar. A idosa preparou um banho, roupa seca e um canto no quarto que antes era da filha que havia perdido anos atrás. Talvez Deus tenha me mandado você para preencher esse vazio. Lourdes chorou em silêncio, sem saber se era gratidão ou medo do que viria. Naquela noite, Lourdes ficou acordada por horas, ouvindo o som do relógio de parede e o choro abafado do próprio coração. Zefa dormia no sofá, mesmo tendo oferecido a cama. Lourdes olhava para o teto e se perguntava: e se amanhã ela mudar de ideia? E se for só por pena? A insegurança pesava mais que a gravidez. No dia seguinte, Zefa a chamou para tomar café. O silêncio entre as duas era confortável, mas carregado de histórias não contadas. Você tem um nome bonito, Lourdes, disse a senhora, mexendo o açúcar na xícara. Agora só precisa acreditar que merece ser feliz de novo. Lourdes apenas sorriu com os olhos baixos, ainda com vergonha da própria existência. Na varanda, Lourdes lavava roupa com cuidado, querendo mostrar gratidão. Tentava se sentir útil, mas o medo de ser descartada outra vez rondava a cada gesto. Quando se aproximou de Zefa e perguntou com hesitação se poderia ficar mais alguns dias, a resposta veio firme. Não tem tempo contado, minha filha. Aqui, você é gente. E gente que é acolhida. Não tem prazo de validade. Dias se passavam. E Lourdes começava a se mover com mais confiança dentro da pequena casa. Varria as folhas da varanda, ajudava na cozinha e costurava pequenos panos de prato com frases de fé bordadas à mão. Era como se, aos poucos, juntasse os pedaços do que um dia foi destruído.
Mas algo dentro dela ainda esperava a próxima queda. Numa dessas tardes, Zefa a encontrou sentada com a mão sobre a barriga, olhando o horizonte. Você acha que eu vou conseguir, dona Zefa? Criar um filho sozinha, sem dinheiro, sem ninguém? A senhora se aproximou e disse sem piscar. Você já está conseguindo. Só de estar aqui sem desistir já venceu mais do que imagina. Lourdes chorou calada, mas foi a primeira lágrima de alívio em muito tempo. Na manhã seguinte, Zefa apareceu com uma ideia inesperada. Vamos fazer bolos. Eu tenho receita boa, você tem mãos firmes, vamos vender na feira. Lourdes riu, tímida. Mas quem vai querer comprar da gente? E Zefa respondeu com um sorriso enigmático. Quem precisa de doçura sempre aparece. E às vezes é Deus que manda. Mas nenhuma das duas imaginava que isso mudaria tudo. No primeiro sábado de feira, Lourdes acordou antes do sol. Amassou a massa de bolo como quem molda o próprio futuro. Fez bolo simples, de milho, laranja e coco. Zefa preparou uma cesta de vime velha e colocou uma toalhinha rendada por cima. O bebê ainda nem havia nascido, mas já era como se ele também carregasse aquela esperança nos braços da mãe. Ao chegar na feira, Lourdes sentiu os olhares. Alguns riam, outros cochichavam. Essa daí foi chutada de casa. Agora quer vender bolo? Ouviu alguém dizer. Ela engoliu seco, mas não voltou para trás. Ficou de pé, chamando com a voz trêmula. Bolo de milho fresquinho, caseiro e feito com fé. Durante toda a manhã ninguém comprou. Quando já se preparava para ir embora, um senhor se aproximou. Era seu Joaquim, dono de uma rádio comunitária ali perto. Pegou um pedaço de bolo e experimentou ali mesmo. Fez silêncio por alguns segundos e então disse: Você faz isso com farinha ou com amor, moça? Lourdes sorriu, surpresa. E ele completou: Quero que venha no meu programa contar sua receita. O povo precisa conhecer sua força. Na quarta-feira seguinte, Lourdes chegou à rádio com as mãos tremendo. Nunca tinha falado num microfone, muito menos contado sua história para tanta gente. Mas seu Joaquim a recebeu com gentileza, colocou o bolo na mesa e disse: Fala com o coração, moça. O resto o povo sente. E foi exatamente o que ela fez. Contou sobre a receita, a barriga, a chuva e a coragem. As mensagens começaram a chegar. Gente da cidade queria encomendar. Mulheres mandavam bilhetes dizendo que se sentiram fortes só de ouvir aquela voz emocionada no rádio. Uma semana depois, Lourdes ganhou um quadro fixo no programa, O Doce da Esperança. Toda quarta ela ensinava uma receita simples e deixava uma palavra de fé, mas no fundo, ainda temia acordar desse sonho. Na volta para casa depois da terceira participação no programa, Lourdes passou pela rua de onde havia sido expulsa. Parou do outro lado e olhou para o portão fechado. Um frio percorreu sua espinha. Ela virou o rosto e apertou o passo. Mas mal sabia ela que do outro lado daquela porta, alguém também a tinha reconhecido. E a verdade começava a se espalhar, até onde ela menos esperava. Naquela noite, o telefone da rádio tocou várias vezes. Um dos recados dizia apenas: Essa mulher é a Lourdes. Eu conheço. Ela era minha. A mensagem foi deixada por alguém com voz embargada, mas o nome não foi informado. Seu Joaquim estranhou, mas não comentou nada com Lourdes. Preferiu esperar. Sabia que quando o passado volta, ele não pede licença. Enquanto isso, Lourdes continuava crescendo. As vendas aumentavam. Dona Zefa ajudava embalando os pedidos, e vizinhos começaram a elogiar os aromas que saíam da cozinha. Um pequeno fogão, novo, foi comprado com as primeiras economias. Lourdes comprou também uma mala nova, mas dessa vez não para fugir, era para carregar sonhos. E dentro dela, o primeiro enxoval completo de João. Numa tarde chuvosa, Lourdes voltava da feira quando viu um carro parado em frente à casa. No portão, um homem baixo, com o rosto encharcado de arrependimento, segurava um papel nas mãos. Ela reconheceu de longe. Era ele, Daniel, o pai da criança. O mesmo que a colocou na rua como quem expulsa um fardo. Ela parou. O coração acelerou. E por um segundo, tudo ficou em silêncio. Até a mala escorregar de sua mão. Daniel ficou parado ali,
molhado da cabeça aos pés, como se a culpa pesasse mais que a água da chuva. Lourdes, me perdoa, ele disse, a voz quase sumindo. Eu vi você no rádio, vi o que você se tornou e me vi no espelho pela primeira vez. Ela não disse nada, apenas olhou. Nem raiva nem pena, apenas um silêncio que dizia tudo. Eu fui um covarde. Eu tinha medo, e você virou meu alvo. Ele continuou envergonhado. Mas hoje, vendo você com esse brilho, com essa força, eu só queria dizer que errei, e que você é maior do que eu jamais fui. Lourdes respirou fundo. O bebê mexia em sua barriga, como se percebesse que o passado estava diante dela. Ela apertou o pano sobre a barriga como quem protege o presente. Depois de alguns segundos, Lourdes respondeu com calma. Eu não guardei mágoa, Daniel. Porque foi a sua rejeição que me revelou quem eu realmente sou. Não me deve desculpas. Deve um novo destino para si mesmo. E então ela virou as costas, sem ódio, sem lágrimas. Apenas com uma firmeza que nem ela sabia que tinha. Daniel ficou ali, olhando a mala no chão, e percebendo que não era ele quem carregava mais peso naquela história. 2 anos se passaram desde aquela tarde. Joãozinho já corria pelos corredores da nova casa com um aventalzinho sujo de farinha. Lourdes agora dirigia sua própria Kombi adaptada, pintada com flores e a frase Doce Esperança. Receitas. Que curam. Empregava outras 6 mulheres, todas com histórias parecidas. Aqui a gente não vende bolo, ela dizia. A gente devolve a fé. Um dia, um programa de TV veio gravar sua história. A mulher que foi expulsa grávida e virou referência em empreendedorismo feminino. A matéria foi ao ar num domingo à noite. Milhares de brasileiros assistiram. Em uma sala pequena, num bairro esquecido, Daniel viu tudo calado. Quando o repórter perguntou a Lourdes o que ela diria àquela versão antiga de si mesma, ela sorriu e disse: Você não estava quebrada. Estava em construção. Na manhã seguinte, Lourdes estacionou a Kombi em frente à antiga casa onde foi posta para fora. O portão estava enferrujado, mas a lembrança ainda viva. Com Joãozinho ao lado, ela disse baixinho. Foi aqui que tudo desmoronou, para que Deus reconstruísse com as próprias mãos. E olhando para o alto, completou. A justiça dele não grita, ela se revela no silêncio da vitória. E então, o portão rangeu sozinho, como se o passado finalmente estivesse se despedindo.